난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. Bom, então para começar a nossa receita, você vai colocar 1 kg de farinha de trigo. Eu estou utilizando farinha Renata, que é uma farinha de muito boa qualidade. Você também pode utilizar a Venturelli, tá bom? Eu não indico utilizar farinha de produtos naturais, né, de casa de produtos naturais, ou então Dona Benta, essas assim que são mais em conta, porque o seu pão não vai crescer direito, são farinhas com uma qualidade inferior, então opte por essas que são um pouco melhores, da linha Premium, tá? Então agora você vai colocar 6 colheres de açúcar, eu coloquei açúcar demerara, porque eu acredito que seja mais gostoso, mas você pode colocar o cristal mesmo. E 2 colheres rasas de sal. Se você quiser o seu pão mais neutro, para colocar recheios doces, assim, outros tipos de recheio, você pode colocar uma só colher de sal, que é o suficiente. O próximo ingrediente é fermento seco biológico, são 10 gramas, ou uma colher de sopa rasa, eu acho mais fácil colocar dessa forma. Então, eu coloquei mais um pouquinho ali para completar e prontinho, já é suficiente. O próximo ingrediente é o óleo. Então, você vai colocar meia xícara. Eu utilizei um medidor aqui que tem 1/4 de xícara. Então, eu vou encher ele 2 vezes. Coloca uma vez, coloca outra. E prontinho. E agora, vou colocar o leite. A gente vai precisar de meio litro de leite morno. Então, eu vou pegar aqui um copo medidor. Ele tem 250 ml como medida máxima, então eu vou colocar 2 copos ali em 250 ml para ferver. A temperatura do leite é uma que dê assim o tempo suficiente de você deixar o seu dedo 4 segundos e dê o limite, sabe? Quando ele tá quentinho, você consegue deixar o seu dedo dentro 4 segundos e não queima. Essa é a temperatura. Se ficar mais quente que isso, vai matar o seu fermento. Se ficar mais frio, não vai ativar. Então tem que ser leite morno. Aqui eu tô adicionando 2 ovos. Então coloca num recipiente antes para ver se tá certinho, se não tá podre nem nada. E agora a gente vai dar uma leve misturadinha aqui só para homogeneizar um pouquinho os ingredientes. E já vamos adicionar o nosso leite morno que ficou ali do ladinho aquecendo no fogão. Então, jogo o leite primeiro ali na parte do fermento. Um detalhe interessante é não colocar o seu fermento perto do sal, tá? A princípio, assim, a gente deixa o sal distante do fermento, que é pro fermento ativar junto ali com o açúcar. O açúcar vai ajudar a ativar o calor do leite também. Então, você vai misturando primeiro do lado ali onde tem o leite, o açúcar e o fermento, e aí depois você junta todos os ingredientes misturando o sal, a farinha, os ovos e o óleo, ok? Assim o seu pão vai crescer bem mais. Dá uma leve misturadinha assim com a colher dentro da bacia e quando você vê que já deu, já é o suficiente, já não tem mais como mexer muito, você coloca suas mãos. Aí eu não tirei os meus anéis, mas se você for fazer para vender, é interessante que você esteja sem esmalte e sem anéis também, tá bom? Que anéis, assim, acessórios nas mãos juntam um pouquinho mais de bactérias. Então, para o seu pão durar mais tempo, é essencial que você não utilize anéis e também não utilize esmaltes, tá bom? Mas aqui eu tô fazendo pra gente aqui de casa mesmo, então vou fazer dessa forma. Acabei nem tirando o esmalte nem os anéis. Aqui você vai sovar bem, passou por uma bancada fria de preferência. Se tiver uma bancada de pedra, tá ótimo. Se for uma bancada inox também, tá ótimo, tá ok. Você vai sovar bastante por aproximadamente uns 5 ou 10 minutos, tá bom? Não menos do que isso, porque o seu pão tem que desenvolver o glúten, ele tem que ficar bem fofinho. Então, sova bastante, vai sovando aí, intercalando os movimentos, sova um pouquinho de um lado da massa, vira ela, sova mais um pouquinho, coloca bastante movimento nos braços. E quando ela tiver mais ou menos nessa textura aqui, bem lisinha, tá no ponto certo. Então, realmente vai demorar em torno de uns 10 minutos e vai ficar nessa textura aqui. Quando chegar nesse ponto, ela tá perfeita para deixar para descansar. Então, você vai passar um pouquinho de farinha em volta, só para ela não grudar no recipiente onde você vai deixar ela descansando. Então, polvilha um pouco de farinha de trigo por todos os lados da massa, porque tem que lembrar que ela vai crescer, então ela vai expandir e precisa dessa farinha para não grudar no recipiente. Joga um pouquinho de farinha ali no fundo também da tigela.
e coloca a massa lá no fundo. Como vocês podem ver, sobra bastante espaço, tem que ser mais ou menos aí do dobro do tamanho da massa, tá bom? Porque ela vai crescer bastante. Coloca um papel toalha em cima, algum papel para proteger o paninho, porque quando ela cresce ela pode grudar no tecido, e leva para descansar, tá bom? Então coloca num lugar com bastante sol, bem quente, e tá ótimo. Passadas 1 hora, olha só como é que ficou o pão, bem grandão, dá pra ver que ele cresceu bastante. E é exatamente assim, dessa forma que a gente quer que ele fique, bem airado, com o glúten bem desenvolvido, o fermento bem ativo, para ele ficar bem fofinho e não gerar gases em nós também, né? Para que assim a digestão seja mais fácil, para que ele fique bem leve, não fique um pão pesado, e também para que ele dure aí uma quantidade legal de dias. Esse pão também dá para congelar ele depois de pronto e ele fica ótimo, fica perfeito. Dá para deixar ele depois descongelando de um dia para o outro, e é como se você tivesse acabado de assar, ele fica assim numa textura bem bacana. Aí eu tô cortando ele em 4 partes, porque eu quero fazer 4 pães grandes. Você pode cortar em 6 para fazer 6 pães grandes, ou pode cortar em bolinhas pequenas, vai da sua preferência. Eu tô utilizando aqui uma faca de serra, tá bom? É interessante que você nunca rasgue a sua massa. Sempre corte ela com uma faca. Eu acho que a faca de serra é a melhor para fazer esses cortes assim, porque ela trava menos na massa. E aí você vai começar a bolear os seus pãezinhos, né, fazendo aí o formato que for da sua preferência. Eu vou fazer como um formato de pão caseiro tradicional, que é o que eu costumo fazer aqui em casa. Então a gente vai enrolando assim dessa forma, como vocês podem ver aí na imagem. E quando chegar no finalzinho a gente só dá um acabamento, junta as pontinhas no final, assim, dos lados, nas laterais, e tá pronto. Então aí nessa parte não tem que sovar muito, é só realmente dar um formato para sua massa. Pega uma forma bem untada com óleo e farinha. Passou uma moto aqui. Coloca sua massa dentro. E agora a gente vai fazer o mesmo processo com as outras partes da massa. Primeiro a gente empurra para um lado, juntando todas as partes da massa, depois vira ao contrário e dá o formato real. Olha só como é prático. Fazendo com uma mão eu acho até mais fácil quando a massa está dividida assim em 4 partes. Dá um tamanho bem legal. Essa massa, depois de pronta, rende em média 1,6 kg de pão. Então dá mais ou menos aí 4 pães de 400 gramas. Bem grandes, ficam pães bem grandes. Depois que você tiver boleado ele certinho, mais uma vez você adiciona na forma e coloca na lateral. Vou fazer o mesmo processo com as outras massas. Bem rapidinho aí, vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem entediados. Então faz o mesmo processo, rapidinho. Coloca na forma, untada e enfarinhada com óleo e farinha. E agora vamos para a última, bem rapidinho também. Depois que você pega o jeito, fica super prático. Então pronto, terminamos todas. Agora o que eu gosto de fazer é uns cortezinhos no topo da massa, para ela ficar com umas marcações e ficar mais fácil até depois de assado o pão, para cortar, para comer. Então fica até um charmezinho assim. Você vai fazer uns risquinhos na parte superior, com uma profundidade aproximada de 1 centímetro. Essa parte você pode fazer da forma como você preferir, mas se quiser fazer da forma como eu tô fazendo aqui, é só seguir esse passo a passo, ok? Então faça alguns riscos aí em toda a massa, toda a superfície aí de cima, deixando mais ou menos um espaço entre, né, de 1 centímetro para cada risco, entre 1 centímetro, 1,5 cm de um risco para o outro. E depois que assar vai ficar bem legal, bem bacana. Fica uma aparência bonita, é ótimo. Prontinho, estão feitos todos os nossos pães. E olha só, agora eu coloco eles para crescer um pouco mais 1 hora no sol. Então eu cubro eles com o próprio pacote da farinha mesmo. Eu abro o pacote para proteger o pano que vai em cima, coloco os papéis ali, a parte que veio a farinha virada para baixo,
e cubro com um paninho, porque assim a massa aquece um pouco mais rápido, protege de insetos, essas coisas. Então a gente deixa crescendo aí no sol. Eu vou cobrir com um paninho aqui em cima, olha só. Aí fica cobertinho assim desse jeito. Eu gosto de colocar no quintal em cima dessa muretinha porque bate bastante sol. Essa outra massa aqui, ela já cresceu, já tá aqui aproximadamente 1 hora. E olha só como eles ficam bem grandões, ficam lindos, né? Olha só esses outros dois aqui, bem maravilhosos. Isso aqui ainda vai pro forno, no forno ainda cresce mais um pouquinho. Então lembrem, tem que deixar crescer antes de bolear, fazer o formato. E agora que já fizemos o formato, deixar crescer mais um pouco. Olha essa outra massa que eu ainda vou bolear, como ela tá bem grande, bem linda. É o próximo passo. E essa outra aqui é uma outra que eu fiz tem menos tempo, então ela não tá tão grande ainda, mas vai crescer, vai ficar bem maravilhosa. Depois de deixar crescer, você coloca em forno pré-aquecido a 200 graus e deixa assar por aproximadamente 35 minutos. Olha só como os pães ficam lindos, bem douradinhos. Para armazenar, você espera ele esfriar, deixa ele cobertinho com uma toalha, algo quentinho, depois você armazena num saco plástico, algo do gênero. Ele dura até 4 dias. Vou deixar todos os itens aqui na descrição. Diz pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo e se inscreve no canal também, deixa seu like, dá pra ganhar um dinheirinho extra fazendo essa receita, vendendo cada um desses pães grandes aí a R$10 ou os pequenininhos a 5, ok? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Tchau!